Seja bem-vindo ao projeto Arte para a Alma. Esse é o módulo de pontilhismo. Lembrando a você que o projeto Arte para a Alma não é um curso de pintura apenas. Ele é um convite para que você, através do fazer artístico, através da prática, passe momentos divertidos, onde você pode trabalhar o autoconhecimento e o equilíbrio emocional. O pontilhismo, ele é especialmente indicado para as pessoas que têm ansiedade e para as pessoas que têm perfeccionismo, duas coisas que podem atrapalhar muito a vida da gente. Então, vem comigo e nessa primeira etapa nós vamos conhecer o material que a gente vai utilizar para fazer esses trabalhos. Bom, então vamos falar um pouco do material que a gente vai usar para fazer o pontilhismo. O material mais fácil que vocês vão encontrar é esse pinta-bolinhas. Esse aqui é da marca Condor, mas tem da marca Tigre também, tá? Se vocês repararem aqui, vocês vão ver, né, que ele é uma estrelinha e cada ponta dessa estrelinha tem uma espessura, um tamanho. Então, é como se a gente tivesse aqui 6 boleadores diferentes nessa pecinha. E a gente vai molhando na tinta e vai fazendo as bolinhas. É um material bem fácil de encontrar e não é muito caro. Outro material interessante são os boleadores. Esses aqui, né, são aqui com a ponta de mental. Os da ponta de mental são mais fáceis de limpar, mais fáceis de fazer a manutenção, tá? Também é um joguinho com várias espessuras diferentes, porque a gente vai precisar da variedade de pontinhos, de tamanho de pontinhos que a gente vai fazer nos nossos trabalhos. Tem os boleadores de plástico também, tá? Esses são bem mais em conta, né? Às vezes eles têm até 2 espessuras na mesma varinha. O inconveniente desses é que, como ele é meio porosinho, a tinta às vezes gruda nele e ele é mais difícil de limpar. Mas é bem em conta. Para quem está começando a fazer os trabalhos, nem precisa investir em material muito caro, porque você vai experimentar e você vai ver se você vai se adaptar ou não ao pontilhismo, tá? Esses joguinhos aqui de boleadores para decoração de unha, né? Geralmente manicure tem isso para decorar a unha, fazer unha decorada. Ele é bem interessante para a gente fazer os detalhes e algumas técnicas de pontos puxadinhos que eu vou ensinar para vocês. A gente compra o joguinho assim, né? Ele vem o joguinho assim, que vem com uma variedade de pontinhos diferentes. Outro material que eu mais gosto de fazer pontinhos são os bastõezinhos, né? Esse tipo de bastãozinho de acrílico. Esses bastõezinhos eu nunca vi fabricados no Brasil, tá? A gente compra em sites de importados, tá? Então, pela internet aí, naqueles sites de importado que todo mundo conhece, vocês conseguem encontrar esses kits de boleadores de acrílico. Os boleadores de acrílico, eles são os mais fáceis de limpar, né? Os que duram mais, porque conforme você vai utilizando, às vezes você vai comendo a bordinha aqui e isso vai deformando os seus pontinhos. Então, isso é importante para a qualidade final aí do trabalho. Mas como nós aqui estamos com a proposta de apenas brincar com tudo isso, no começo talvez você não precise investir nesse tipo de material. Só se você gostar muito, achar que é o seu caminho, aí você investa, tá? Uma coisa que é bom, né, é quando você encontra um joguinho que tem cores diferentes conforme a espessura das bolinhas, né, que você vai fazer. Isso facilita muito na hora do trabalho. Esse aqui em madeira, né, tem a mesma coisa, o mesmo princípio, são várias espessuras aqui. Esse é muito fácil de encontrar no Mercado Livre, tá? Eu não me adaptei muito, porque eu achei que a textura da madeira aqui, ela acabou interferindo na qualidade do pontinho. Mas, como eu falei, pra gente brincar aqui, tá excelente. Palitinho de churrasco, palitinho de dente, então isso também é bem legal. Esse jogo aqui também, ó, é de bastõezinhos de plástico. Esse também você encontra fácil no Mercado Livre, esse é produzido aqui.
A desvantagem dele é aquela de serem todos da mesma cor, então na hora de pintar você tem que prestar atenção qual varetinha que você tá pegando, porque ó, você pega duas às vezes muito parecidas e você pode comprometer o resultado do seu trabalho, tá? E esse plástico ele adere um pouquinho à tinta também, então acabou de usar, tem que logo colocar na água, limpar para a tinta não secar e não grudar nele. Mas enquanto não chega o material que você comprou pela internet, você pode utilizar o que você tem em casa. Então, ó, agulha de crochê. Então, tem alguns jogos de agulha, a única coisa que você precisa prestar atenção é no fundo. Ele tem que ser chato, né? E às vezes tem joguinhos de agulha que tem várias espessuras e a gente pode utilizar para pintar. Uma coisa que eu utilizei muito no começo, antes de eu ter boleadores, foram as brocas de furadeira, né? Então, assim, eu fiz muitos trabalhos com brocas de furadeira. Eles estão até aqui sujinhos de tinta, tá? E pode ser as brocas velhinhas, porque a gente não vai utilizar a parte que corta, a gente vai utilizar o fundo delas, tá? Então, além desse material de fazer os pontinhos, tem as tintas. E aí a gente já vai mostrar. Agora vamos falar sobre as tintas. Quais tintas a gente utiliza para fazer o pontilhismo? No pontilhismo, a gente usa tintas para artesanato, tanto a acrílica quanto a de PVA, tá? E vai depender muito de qual superfície a gente vai pintar. Quando a gente trabalha com MDF, o PVA costuma funcionar melhor. Quando a gente trabalha com tela, a gente trabalha com a acrílica. Eu gosto muito mais de trabalhar com acrílica do que com a PVA. O que acontece com a PVA? Ela seca muito rápido e ela tem menos elasticidade que a tinta acrílica. Mas eu recomendo que você tenha das duas, que você teste as duas e veja qual você se adapta melhor. Existem várias marcas no mercado, tá? Eu particularmente tenho de todas as marcas, porque uma coisa que descobri no meu trabalho, que cor misturada num trabalho que você vai fazer um pouco maior, não funciona bem. Porque às vezes você mistura uma quantidade muito grande de tinta, usa um pouquinho e joga fora. Ou você faz pouca tinta, tem uma superfície maior para pintar e quando você vai misturar uma segunda vez, nunca fica igual. Então, o importante é você ter variedades de cores. E as marcas, elas vão variando de uma para outra, né? Então, a gente tem aqui várias delas. Tem as metalizadas, que são bem interessantes para fazer detalhes. Todas essas marcas que eu tô mostrando aqui, as de PVA também, tem metalizadas e tem as lisas normais, tanto fosca quanto brilhante. Bom, a tinta acrílica e a tinta PVA que eu mostrei para vocês, elas pegam em qualquer superfície, até em vidro, porcelana, tudo ela pega. Mas para as nossas oficinas aqui, eu vou dar alguns exemplos de material que nós vamos utilizar, tá? Nós vamos utilizar muito o MDF, os disquinhos de MDF, que é um aglomerado, né, aqui de fibras de madeira. Ele pode ter vários formatos, aí vocês podem ir nas lojas de MDF, tem uma variedade incrível para vocês escolherem. Nós vamos trabalhar com as telas convencionais, tá? Telinha normal de pintura. A gente vai trabalhar com CDs antigos para a gente treinar, então um dos exercícios que nós vamos fazer aqui é trabalhar esse tipo de CD, né? Porque ele já tem o círculo, ele já ajuda a gente a trabalhar. Então, vai juntando os CDzinhos velhos que você tiver aí em casa. E para os primeiros exercícios que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o papel cartão, né? O papel cartão é aquele que é mais durinho, um pouquinho mais durinho que a cartolina, e ele simula bastante o MDF. Então, é um material barato e muito bom para a gente fazer os primeiros exercícios, os primeiros trabalhos com pontilhismo. Como eu falei, a gente vai começar com o que a gente tem, com aquilo que é mais acessível para nós, e com o tempo a gente pode investir em materiais melhores para ter resultados melhores, tá? E por fim, os auxiliares. Então, é sempre bom ter essas bandejinhas
essas que a gente sobra aí do supermercado, pra gente misturar tintas. Cotonetes é muito importante, vocês vão descobrir a importância do cotonete no trabalho do pontilhismo, então não fiquem sem. Paninho para limpar o materialzinho, né, os bastõezinhos a cada vez que a gente muda de cor. Isso daqui ajuda muito, né, um frasquinho com esse sprayzinho para água, porque às vezes a gente precisa mexer um pouquinho no ponto da tinta, se a tinta estiver um pouquinho mais ressecada, então se a gente pinga uma gota é muita água, então às vezes uma borrifadinha dessa daqui é o suficiente pra gente deixar a tinta na consistência que a gente gosta, então é importante ter um materialzinho desse aqui próximo. E recipientes para a gente poder colocar água e lavar os bastõezinhos durante a pintura. E uma outra dica é: venha para as oficinas com a sua camiseta mais velha, porque vai sujar de tinta. Esse foi o módulo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você acompanhar sempre as novas oficinas e compartilhe esse conteúdo que pode ajudar alguém que você conhece. Até a próxima!